Alô, torcida Globo, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense. Nesse vídeo aqui, informação muito importante sobre Marcão e o futuro treinador do Fluminense. Meu amigo, já existe uma movimentação ali dentro do clube que a gente descobriu, informação do Hora do Flu, e a gente vai trazer para você. E claro, vamos trazer várias outras informações, porque está definido o adversário do Fluminense, o que podemos falar sobre isso, tudo isso e muito mais nesse vídeo, mas antes não se esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, ajuda a gente aí, galera, ó. Pô, vamos chegar firme nesse like, hein. Pô, tá faltando. A galera de sempre, pô, tem que deixar o like, rapaz, ajuda a gente aí. Ó, também, confere se você tá inscrito. Estamos próximos ali de alcançarmos a marca de 100 mil inscritos e ganhar aquela plaquinha. Botar essa plaquinha aqui, ó. Vai ficar bonito, hein? Então se inscreva, beleza? E ativa o sininho. Vamos lá, meus amigos. O Thiago Manolo, repórter do Hora do Flu, conseguiu uma informação pra gente sobre Marcão. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber de algo importante que tá rolando dentro do Fluminense, nos bastidores. Mas, pô, tem outra coisa importante também, que não é uma informação apurada por nós, mas é o que aconteceu ontem, né? Fluminense conheceu ali o seu adversário nas quartas, tá? E o adversário é o Platense, tá bom? Também da Argentina. E aí, o fato de ser um clube argentino, a gente precisa ficar preocupado e tudo mais? Bom, gente, assim, uma coisa, outra coisa, tá? Não necessariamente porque um clube é argentino que ele é bom, tá? Como também existem clubes brasileiros ali, times brasileiros que não são bons, né? Então, assim, isso é natural. O que vale a gente destacar é o desempenho do Platense aí, exclusivamente na Libertadores, né? Nesse último confronto ali com o Coquimbo Bonito. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Sendo bem sincero, tá bom? O Platense é um time consideravelmente inferior ao Rivadavia, tá? Consideravelmente inferior. É um time que não tem uma ideia de jogo muito definida, apesar de gostar mais de jogar sem a bola, né? Algo que valoriza muito um time treinado por Marcão, por exemplo, né? Que gosta de ter a bola, gosta de ter o controle do jogo, tanto para se defender como também para atacar. É um bom adversário para nós, porque o Platense, a tendência ali é colocar as duas linhas de 4 lá atrás e ficar esperando o Fluminense a quebrar as linhas e tentar seus gols. Então, assim, o Coquimbo Bonito eu acho que ainda era um pouco pior, né? Mas, meu amigo, foi difícil assistir, né, os jogos e porque são times ali tecnicamente bem abaixo ao Fluminense, tá? Algo que muitos gostam, outros não, outros ficam apreensivos, mas, galera, não tem como não falar que o Fluminense é favorito para esse confronto, tá? É favorito. Eu diria até que seria, tá bom? Vergonhoso da parte de Fluminense, do time que tem, dos jogadores que tem, independente do momento que estão vivendo, no passado Platense, tá? O Platense é inferior ao Rivadavia, e quando a gente teve um treinador de verdade, tu viu que o Rivadavia não era nada daquilo, né? O Zubeldia transformava não só o Rivadavia, mas qualquer outro clube que enfrentava a gente em um Barcelona, o Real Madrid no auge, o Vasco. Transformava o Vasco no Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Deco, né? Mas aí com o Fluminense bem estruturado, sabendo o que quer fazer e tudo mais, você viu que o próprio Rivadavia passou mal, né? Na própria Argentina. Eles conseguiram um gol porque a arbitragem deu um gol para eles, né? Vamos ser honestos, o Fluminense era para ter ser classificado aos 90 minutos, com 1-0. Com menos um ainda. Então, olha o que a gente está falando que o Fluminense fez, né, contra o Rivadavia. E contra o Platense aqui, a tendência é que o Fluminense seja ainda mais, um pouquinho, tô sendo bem modesto, tá? Superior, tá bom? Então, o Fluminense, existe do Rivadavia pro Fluminense, o Fluminense era melhor, né? Existia ali uma diferença, mas o Fluminense era melhor. Já o Platense, o Fluminense entendeu? É um pouco melhor. O que eu quero dizer é que porque a gente na internet, quando a gente fala as coisas aqui, aí vem gente, grava vídeo, aí eu pareço lá, torcedores não sei o quê. Torcedores do Thiago do Flu falando que se o Fluminense no passado do Platense é uma vergonha. E sinceramente, galera, o Fluminense é superior. Então a gente precisa lidar com isso. Lidar que somos melhores e que precisamos mostrar isso dentro de campo. Agora, vale destacar o que eu tô falando. Não adianta você ser melhor fora de campo. Fora de campo não dá título pra ninguém.
né? Dentro de campo que tem que se preocupar, né? Dentro de campo que tem que ser melhor. Superioridade e favoritismo tem que ser mostrado dentro de campo. Então, vamos com calma. Mas só para trazer essa visão extra-campo, dá para dizer isso, que o Platense consegue ser inferior ao Rivadavia, né? Então o Fluminense tem sim boas chances, se fizer o que tem que fazer, né, de classificar, tá bom? Então é isso. É um time que provavelmente vai dar a bola pro Fluminense, e o Fluminense ali vai tocar o jogo no sentido de protagonizar, tá? E o Fluminense precisa disso. Entender que é melhor e entrar sabendo que é melhor. Porque às vezes o Fluminense, eu vou ser sincero, às vezes o Fluminense, quando enfrenta times que sabe que é ou é igual a ele, ou um pouco melhor em relação, não instituição, mas time, o Fluminense entra mais ligado. Mas quando sabe que o time é um pouco inferior, o Fluminense já entra meio... Então, eu tenho medo disso, tá? Eu morro de medo disso. Espero que isso não aconteça, porque é muito importante, né? Quartas de final, o Fluminense aí, meu amigo, com boas chances de ir pra uma semi, né? Bem legal mesmo, tá? Agora, continuando aqui, meus amigos, pra você que vai ao jogo contra o Remo, tá? Corre, porque vai lotar. Mais de 14 mil ingressos já foram vendidos. E com isso, a gente tem agora a venda liberada para o público geral, tá? Então, muito provavelmente casa cheia, Fluminense vivendo uma nova fase, né? Fluminense virou uma chave muito importante dentro da equipe. Estamos tendo boas informações que rolam dentro do Fluminense, os jogadores estão confiantes, estão mais felizes, né? Estão ali com um bom ambiente, tá? É o que a gente vem ouvindo aí de bastidor e a tendência é que isso vá para dentro do campo. Não tô falando que com o Zubeldia não tinha um bom ambiente. O Zubeldia era até querido pelos jogadores, tá? Mas as coisas não estavam dando certo a ideia de Zubeldia, né? Mas já a ideia de Marcão parece que agrada ainda mais os jogadores, né? Que é aquela questão de posse de bola e tudo mais. Mas vamos lá, pessoal. Vamos para informação exclusivo do Hora do Flu. Informação do nosso querido Thiago Manolo. É o seguinte, cara. Informação muito importante, tá? Não vou enrolar, não. A informação, gente, que nós conseguimos apurar é o seguinte. Que líderes do elenco do Fluminense fazem ali lobby, tá? Fazem lobby por permanência de Marcão no comando técnico, tá bom? Aí diz aqui, ó, os principais líderes do elenco do Fluminense vêm se movimentando nos bastidores para defender a permanência de Marcão no comando da equipe até o fim da temporada. Olha isso aqui, galera, informação importantíssima. Porque se você tem o próprio elenco, né, querendo o Marcão, tu vai fazer o quê? Cara, é o que eu falei, parece que as coisas estão dando uma liga, né? Isso tem que ter muita coragem pra, sabe? Eu não tô nem falando se quem tá certo, quem tá errado, quem quer permanência, quem não quer. Eu só tô dizendo a realidade, o fato. E a informação que a gente teve é essa daqui. Olha só, tem mais coisa. Segundo a apuração do canal Hora do Flu, jogadores como Thiago Silva, Fábio e Paulo Henrique Ganso são alguns atletas que demonstraram confiança no trabalho realizado pelo treinador interino e defendem internamente que ele continue à frente do tricolor. Galera, assim, eu já imaginava que Thiago Silva, né? Eu imaginava o Fábio também. E Paulo Henrique Ganso, dá para imaginar, porque Paulo Henrique Ganso não estava sendo utilizado por Zubeldia, né? E a gente viu a burrice que não é utilizar o Ganso, né? Porque o Ganso, particularmente ali, vem jogando muito bem. Só que, cara, a gente tá falando dos líderes do elenco. Faltou aqui, a gente não sabe a questão de, tipo, Samuel Xavier, Germancano, né? Que são jogadores ali que internamente tem um peso muito grande, né? No que é falado. Mas, meu amigo, só Fábio, Thiago Silva e Ganso aqui já é nível muito alto em relação a respeito do elenco. A avaliação dos líderes do elenco é que o Marcão conhece o grupo, tá? Então, aqui a gente levanta essas questões. Por que eles querem a permanência do Marcão? Possui boa relação com os jogadores, né? E conseguiu estabelecer uma conexão positiva com o vestiário. Diziam aí, né? Que aí eu também nem tudo dá pra confirmar, que o pau tava quebrando o vestiário no Fluminense. Não no sentido de rixa, fulano de tal contra Beltrano, grupo de fulano, não, mas de cobrança entre os jogadores, de tentar entender o que estava acontecendo naquele momento fatídico que o Fluminense vinha de 5, 6 empates, acho que foram 5 empates seguidos, né? Então assim, o vestiário estava borbulhando, só que o Marcão conseguiu dar uma amenizada nisso aí, e também as vitórias, né, pessoal? As vitórias, a classificação, tudo isso ajuda. Continuando aqui, vai dizer o seguinte: por isso, os atletas entendem que a manutenção do profissional poderia dar continuidade ao trabalho sem a necessidade de uma nova mudança no comando técnico, né? Então, pelo que eu entendi, a nossa informação,
nosso querido Thiago, nosso repórter Thiago Manolo, traz que existe um receio, então, dos jogadores. E eu vou te falar, eu tenho esse receio, rapaz. Tipo assim, tu vê que o negócio, querendo ou não, tá funcionando. Né? Funcionou 2 jogos, né? Vai ser contra o Remo agora, também vai funcionar se Deus quiser, mas vem funcionando. Aí você muda, cara, mudança. Ou vai melhorar muito, ou a tendência é que piore. Então, por isso que quando as coisas estão funcionando, mudar é tão difícil. Porque a mudança pode piorar em vez de melhorar, né? Bom, então é isso. Eu acho que os jogadores também estão com esse pensamento e esse medo, esse receio, né? Aí vai dizer, o movimento acontece justamente em um momento de avaliação da diretoria sobre os próximos passos do Fluminense. A permanência de Marcão até o final da temporada passou a ser uma possibilidade por conta do apoio de nomes importantes do elenco. Olha só, se o Fluminense não estava pensando em manter o Marcão até o fim do ano, talvez até como interino, né? O fato dessa informação que a gente está trazendo aqui para vocês, eu não acho que ninguém trouxe essa informação, não. Essa informação que a gente está conseguindo aqui começa a fazer com que a diretoria coloque o Marcão nos planos, pelo menos até o fim do ano, né? Ó, Thiago Silva, Fábio e Ganso, considerados referências dentro do grupo, estariam entre os jogadores que mais defendem a continuidade do treinador. A confiança dos atletas no trabalho do Marcão é um dos fatores levados em consideração nos bastidores. Apesar do lobby de líderes do elenco, a decisão final sobre o comando técnico permanece à diretoria do Fluminense. Até o momento, a situação segue em avaliação e a manifestação dos jogadores pode pesar nas próximas decisões do clube. A Hora do Flu seguirá acompanhando aí os bastidores do Fluminense e as movimentações da diretoria em relação ao futuro de Marcão. Então, é isso que a gente conseguiu para você. Existe um lobby, existe uma vontade dos líderes do elenco do Fluminense aqui, né, na permanência de Marcão, pelo menos até o fim dessa temporada, tá? Porque eles acreditam que, cara, tá funcionando. Vambora, né? O Marcão conseguiu ali se conectar ainda mais, né? É um cara que todo mundo ama o Marcão. Pô, quem não ama o Marcão é maluco, pô. Eu tenho essa sensação. Ah, eu não gosto do Marcão. Cara, eu digo assim, você teve o prazer de conhecer o Marcão, cara, é uma pessoa bizarra de boa, cara, uma pessoa muito boa. Vou te falar, eu queria ser amigo do Marcão. Tem gente no meio do futebol que é ruim, é difícil a gente aqui da mídia ter amizade, mas o Marcão, eu teria, Marcão e o Fred são pessoas que eu queria ser amigo, de verdade, porque são pessoas que transbordam ali, né, ser muito, muito gente boa. Então, por causa disso, né, dessa questão dele, ele se conecta muito bem com os jogadores. E não só isso, cara, o Marcão tá dando espaço pros caras falar, né, mano? Hein? Vamos lá. Pô, também jogador é idiota. Vamos supor, o Thiago Silva entregou, a gente trouxe esses dias aí, acho que foi ontem, que o Thiago Silva conversou, Thiago Silva, Fábio e Marcão, e conseguiram resolver a questão da bola defensiva do Fluminense. Porque o Marcão deu espaço pros caras falarem, pô, o que vocês acham? Pô, tu acha que o jogador não quer isso? Ter essa possibilidade de ajustar alguma coisa? Cara, essa possibilidade não tem com o Renato, não tem com o Mano, não tem com o Zubeldia, não tem com ninguém. Só o Marcão que tem essa humildade de falar assim, Thiago Silva, como é que a gente vai organizar essa defesa aqui? Vamos organizar assim? Vamos inverter? Vamos... Cara, então assim, isso tudo ajuda muito, né? É claro que isso também, né, pode ter um lado ruim, né? Das coisas não derem certo. Mas assim, se as coisas estão funcionando, vai mexer pra quê? Essa é a pergunta. Não tô nem falando, é questão do que eu acho, mas, né? Essa informação eu achei muito boa, muito importante. Então é isso, pessoal. Líderes do elenco aí, Thiago Silva, Fábio e Ganso fazendo lobby para a permanência de Marcão. Notícia exclusiva pra você, rapaz. Então, para apoiar o canal, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever, porque dá muito trabalho aqui. Obrigado ao nosso repórter Thiago Manolo. A gente está sempre atrás das informações e trazer o melhor para você com muita seriedade, hein? Beijo no seu coração. Muito obrigado, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Você chega até aqui, tem MJ para você, tá? Tamo junto, você é especial pra caramba. Valeu, pessoal. Saudações de colores.